Durante o inverno, existe a preocupação de evitar doenças respiratórias, que costumam ser mais frequentes nessa época do ano. E a gente conversa mais sobre isso, tô aqui com a Diana Rangel, que é pneumologista. Bom dia, Diana. Bom dia, Bruna. Por que as doenças respiratórias como gripes e resfriados, elas são comuns no inverno? Olha, no inverno a gente tem a baixa da temperatura. Sim. Isso principalmente eu diria que é o principal fator. Entretanto, também temos mudança na umidade do ar, temos mudança no nível de chuvas e na poluição do ar. Todas essas coisas vão interferir no sistema imune, vão interferir na viabilidade dos vírus, né, na capacidade do vírus de penetrar no corpo, influi principalmente também no nosso comportamento, então a gente tende a se aglomerar mais nessas épocas. E isso faz com que a gente, obviamente, ficando mais próximo, se a gente não tomar os cuidados, isso nos torna mais vulneráveis em a lugares gripes. Fechados, né? Isso. Principalmente, eu diria, são esses fatores. E outra coisa, a variação na temperatura também, que costuma ter uma variação muito alta no inverno, né? Sim. Tem altas e baixas, né, durante o dia, principalmente para pessoas alérgicas. É muito ruim. Sim, é aquela amplitude térmica, né, que eles falam. Que amplitude faz térmica. 30 graus e termina o dia com 12 graus, exato, né, em alguns muito lugares. ruim. Para quem tem uma predisposição à alergia, isso é muito ruim. E qual que é a diferença básica entre gripe e resfriado? Olha, praticamente a intensidade dos sintomas. A gripe costuma ser um quadro mais intenso, uma febre mais alta, uma dor no corpo mais intensa, tosse, coriza, dor de garganta. O resfriado pode ter tudo isso, entretanto, quando tem febre, costuma ser uma febre mais baixa, costuma ficar mais restrito aqui essa região do nariz, realmente, um pouquinho de dor de garganta, menos tosse. O resfriado acaba indo embora mais rápido do que a gripe. Qual que é a média de cada um deles? A gripe, em geral, vai durar de 7 a 10 dias. Uma intensidade dos sintomas maior nos primeiros 3 a 4 dias. E já o resfriado, ele vai durar uns 3 a 5 dias. Já só nos primeiros 2 dias, em geral, que você fica pior. Então, o que diferencia é basicamente a intensidade dos sintomas e, obviamente, o potencial de ser mais grave. A gripe tem um potencial mais intenso de gerar uma pneumonia, né, de poder ser mais grave. E quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de tratar as gripes e os resfriados? Olha, a gente não tem nenhum remédio específico para tratar gripe e resfriado, à exceção de pacientes de risco, que tem indicação de usar o remédio, que aí precisa ser realmente avaliado no médico, mas é importante a gente tentar manter o nosso sistema imune fortalecido. Como? Ingerindo bastante líquido, descansando, então é importante repousar, tá? E precisa também manter o isolamento de outras pessoas, né? Para evitar você contagiar outras pessoas. Sim, era isso que eu ia te perguntar, né? Os cuidados que a gente deve ter para não contaminar quando a gente tá doente. A gente falou muito sobre isso durante a pandemia, né? Do quanto era importante a gente não só cuidar de si, mas também se preocupar com o próximo. Por isso, o uso da máscara também muito, né? E o hábito do álcool, isso tudo você acha que ajuda a levar essa consciência aí para sempre? Com certeza. Olha, se você tá doente, a primeira coisa, evite sair de casa. Só se necessário, né? Se for necessário, tente usar a máscara. Se você tem sintomas gripais, use a máscara. Evite ficar pegando no rosto, lave bastante a mão com frequência, né? Passe álcool gel e... se você tem um filho... Criança que estiver doente não pode ir na escola, não, né? deve ir. Enquanto tiver com sintoma respiratório, deve ficar em casa, em observação. Então, esses cuidados evitam, né, que outras pessoas possam também adoecer. Claro. E quais são os grupos que são mais afetados por essas infecções respiratórias no inverno? Eu imagino que sejam idosos e crianças, é mais ou menos isso? Com certeza. Tanto os idosos como as crianças têm uma suscetibilidade maior por ter um sistema imune, a criança mais jovem, né, um sistema imune mais imaturo, e já o idoso, um sistema imune que não funciona tão bem quanto o mais jovem. A gente tem que incluir também os pacientes que têm doenças crônicas, especialmente doenças do pulmão, que também tem uma suscetibilidade maior, esses gripes e resfriados, e ficarem mais graves, né, com eles. Então aí tem que ter um cuidado redobrado, né? Exato. A gente vai ver agora, Diana, um vídeo que vai mostrar algumas dicas para aliviar aí os sintomas de alguns problemas respiratórios. Vamos ver? Vamos.
Roda aí. Dicas para aliviar sintomas da gripe. Ficar de repouso. É essencial para diminuir os sintomas da gripe e do resfriado, pois permite que o corpo use toda a sua energia para combater a doença. Os líquidos, especialmente a água, são ainda mais importantes se a gripe causar febre, uma vez que poderá ocorrer desidratação. Fazer gargarejos com água e sal. Os gargarejos com água e sal ajudam a diminuir o desconforto e a inflamação da garganta, que podem acontecer na gripe. Aumentar a umidade. Ajuda a diminuir o desconforto da tosse e o ressecamento do nariz. Usar bolsa de água quente. Em alguns casos, pode haver também dor muscular. Por isso, utilizar uma bolsa de água quente sobre os músculos ajuda a relaxá-los devido à vasodilatação que provoca. Lavagem nasal com soro. Ajuda na eliminação da secreção do nariz e reduz o desconforto na região, evitando dor de cabeça, a sensação de nariz entupido e o desenvolvimento de sinusite. Sopas, chás, vitaminas e sucos de fruta podem proporcionar os nutrientes necessários quando a pessoa não consegue comer. E Diana, quais são os cuidados que a gente deve ter em casa para se prevenir de doenças respiratórias? Olha, se você está com sintomas respiratórios em casa, tente se isolar. Evite circular nas áreas comuns da casa. As pessoas têm que evitar usar talheres, compartilhar talheres, toalhas, lençóis com a pessoa que está doente. Se o ambiente, se o clima é seco, tentar utilizar umidificadores. Já por outro lado, se na sua cidade chove muito, o ambiente é extremamente úmido, tomar cuidado com o mofo, que muitas vezes aparece, Então, tomar bastante limpeza da casa, deixar o ambiente arejado. Procurar fortalecer o sistema imune, então se alimentar bem, tomar bastante líquido, fazer atividade física, isso tudo ajuda. Para quem tem alergias respiratórias, aí o cuidado é redobrado. Além disso tudo que eu falei, precisa também tomar cuidado com poeiras e aí cortinas, tapetes, pelúcias, isso tudo tem que ser evitado ou lavado com frequência. Cheiros fortes como amaciantes ou sabões também precisa evitar. Trocar roupa de cama pelo menos uma vez por semana, certo? Roupa de banho também. Isso tudo vai ajudar a pessoa com alergia a evitar, se tiver um travesseiro antigo também, lembrar de trocar o travesseiro, trocar o colchão se está antigo ou mau estado de conservação. Isso tudo ajuda a evitar sintomas respiratórios, inclusive quem tem alergia vai ter uma suscetibilidade maior a ter uma gripe ou um resfriado. Sim. Em relação à Covid e à influenza, que cuidados que a gente deve ter nesse momento? Primeiro, lembrar que Covid não acabou. Então, sim. Ainda temos, a princípio, até que se prove o contrário, se você tem sintomas gripais, você pode sim estar com Covid. O que a gente vê hoje é que muita gente já acha, não é Covid, mas se você tem sintomas gripais, interprete como Covid, essa é a primeira coisa. Então já faça o isolamento, já procure fazer o teste, notificar, a gente está tendo uma subnotificação dos casos de Covid com os autotestes que são muito bons, mas acabam a gente não conhecendo a realidade do Covid atualmente. Lembrar que tem a vacina tanto para a gripe como para o Covid. Ambas têm que ser tomadas, então não pode esquecer disso. Muito obrigada, Diana. Obrigada, Bruna. E olha, gente, falando em vacina, para você estar sempre saudável e ter mais qualidade de vida, o consultório farmacêutico Clinic Farma Pague Menos oferece muitos benefícios. Entre eles, está a aplicação de vacinas de diversos tipos, incluindo a da influenza. No Clinic Farma você também encontra os serviços de testes rápidos, como o da Covid e da influenza também. Eles auxiliam no diagnóstico, fazendo com que o seu tratamento seja mais eficaz e a sua saúde em primeiro lugar. E tem, mais uma mensagem para você. Olha só.